Olá, estamos de volta na aula 3, bloco 4. Eu tô adorando isso, né? Normalmente nos cursos presenciais eu tenho que falar tudo isso correndo. Aqui eu posso falar um em cada bloco, posso até falar meu nome. Sou o professor Francisco Sancler. Nos cursos presenciais nem o nome dá tempo de falar. Mas vamos estudar nesse bloco aí, solta na tela, Latino. Vamos estudar aí no bloco 4, né? Na parte 4 da aula 3, o tema aí, ó, denunciação da lide. Denunciação da lide. Volta comigo aqui. Então, denunciação da lide. Tema bonito aí, gostoso de estudar, uma espécie de intervenção de terceiro. Já anota aí, essa daqui é forçada, hein? Espécie de intervenção de terceiro forçada. Essa daqui é forçada. Diferente da assistência que nós estudamos no bloco anterior, a denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiro forçada. Solta na tela, vamos... Olha, peguei aqui um livro da professora Lia, mas antes vamos ler os artigos aí. Primeira novidade sobre a denunciação da lide está prevista aí no caput do artigo 125 do CPC. É admissível a denunciação da lide. Cara, primeira novidade está aí, antes dessa vírgula. Ela é, volta comigo aqui, Latino, facultativa, hein? Facultativa, primeira característica aí, ó. Facultativa. No Código Mongol, não sei se você vai acreditar nisso, você que só está estudando novo. No Código Revogado era obrigatório a denunciação da lide. No novo CPC, a denunciação da lide é o quê? Facultativa. Solta na tela o slide, Latino. O artigo 125 diz aí, é admissível a denunciação da lide e ela pode ser promovida por qualquer das partes. São 3 hipóteses aí, não obstante ser 2 incisos. Primeira hipótese de denunciação da lide é o alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos de que a evicção lhe resulta. A segunda hipótese é aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de que tenha sido vencido no processo. O parágrafo 1º diz que o direito regressivo será exercido por uma ação autônoma, quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. E o parágrafo 2º, muito importante em prova, admite-se uma única denunciação sucessiva. Volta comigo aqui, vamos organizar cabimento. Então vamos organizar aqui o cabimento aí da denunciação da lide. São 3 hipóteses de cabimento, denunciação da lide. Primeira hipótese aí, nós vamos estudar aqui no inciso 1º, que é a chamada evicção. É a primeira hipótese aqui que está aí no inciso 1º, é a evicção. Evicção, nós já vamos ver o que é a perda de um bem imóvel por uma decisão judicial. Nós vamos ter, segunda hipótese, prevista na lei, e a terceira hipótese que pode estar prevista no contrato. Então pode estar prevista na lei ou no contrato. Aqui na hipótese de lei ou do contrato, é para garantir a chamada ação de regresso. Na hipótese da evicção aí, é para se cumprir lá os direitos dos quais resultam lá a evicção. Nós vamos estudar cada um deles. Uma outra novidade aqui é a hipótese de ação autônoma, né? Nós vamos ter aqui a possibilidade de uma ação autônoma. Possibilidade aqui, ó, parágrafo 1º, de uma ação autônoma em três casos aqui também. Vou botar aqui, ó. São 3 casos aí em que nós vamos ter a possibilidade de uma ação autônoma por parte lá do denunciado. A primeira hipótese é quando a denunciação ela é indeferida. Indeferida. A segunda hipótese é quando ela não for promovida. Então ela não foi promovida. E a última hipótese é quando não for permitida. Não for
permitida. Eu vou explicar cada uma delas, fica tranquilo, vamos explicar tudo isso aí. Por enquanto nós só estamos organizando, né? Então vamos lá. Eu vou poder exercer o meu direito através de uma ação autônoma, sempre quando tentei a denunciação da lide, mas ela foi indeferida, eu não promovi ela, já que ela é facultativa, eu posso não promovê-la, ou não for permitida, um exemplo de que não é permitido, a lei dos juizados, né, o artigo 10 lá, artigo 10 da lei 9.099 de 95, a lei dos juizados, por exemplo, ela veda a denunciação da lide. Então, nos casos em que ela não é permitida, eu posso ingressar aí com a chamada ação autônoma. Porque, na verdade, a denunciação da lide, ela é uma antecipação dessa ação aqui, que ela é uma ação autônoma regressiva, chamada de ação de regresso. Então, a denunciação da lide, ela nada mais é do que uma antecipação de uma futura e eventual ação regressiva. Eu antecipo. Muitos professores afirmam que a denunciação da lide, ela prestigia o princípio da economia processual, da razoável duração do processo. Agora, ela pode ser prevista numa ação autônoma, sempre for indeferida, não for promovida, tudo mais. Lembrando que se ela for indeferida, cabe agravo de instrumento, né? O indeferimento também é possível lá, o agravo de instrumento, previsto lá no artigo 1015, inciso 9, né? Se o denunciante denuncia lá a lide e o juiz, ele indefere, desse indeferimento cabe agravo de instrumento, senão eu posso ir com uma ação autônoma. Uma outra observação aqui é a denunciação sucessiva. Só é admitida uma denunciação que é chamada de denunciação aqui, ó, sucessiva. Sucessiva. Cuidado que isso vem sendo muito cobrado em prova. Só é admitida uma denunciação sucessiva. Então, o denunciante denuncia X e X sucessivamente denuncia Y. Só é admitida uma denunciação sucessiva, tá bom? Então, a denunciação da lide é uma espécie de intervenção em terceiro forçada. Ela pode ser tanto por parte do autor, toma cuidado com isso, ou do réu. Então, pode ser por parte do autor, pode ser por parte do réu. E aqui você já tem uma diferença do chamamento ao processo, porque o chamamento ao processo só pode ser o réu. Ah, professor, mas chamamento ao processo, que é o próximo bloco lá que nós vamos estudar, também não é forçado? Sim, mas é só o réu. A denunciação da lide pode ser autor ou réu. Facultativo, o cabimento, nós vamos estudar cada uma delas agora, evicção, lei e contrato. É permitida uma ação autônoma sempre quando ela for indeferida, quando ela não for promovida, porque ela é facultativa. Aqui você pode botar até a facultatividade, que é facultatividade, ela é facultativa. Então, se ela não foi promovida porque o denunciante não quis, ou se ela não for permitida porque, por exemplo, a lei dos juizados não aceita, eu posso promover uma ação autônoma. E uma grande novidade aí é admitida apenas uma denunciação sucessiva. Aqui no capítulo de denunciação da lide, nós temos aí o parágrafo 2º do artigo 125 vedando. Solta na tela, Latino. Olha só, eu trouxe um livro aí da professora, não muito citada, né, nas aulas, nos cursinhos, mas nós que nos aprofundamos aí em processo civil, acabamos conhecendo aí diversos outros autores. A professora Lia Carolina é mestre e doutora também em processo civil, professora da PUC de São Paulo. Eu aproveito aqui a oportunidade para deixar os nossos elogios. Está aí aparecendo na sua tela um trecho do livro da professora Lia Carolina, professora da PUC de São Paulo. O que diz a professora Lia? Ela fala o seguinte, olha, é importante salientar logo de início que o Código de Processo Civil de 2015 não promoveu modificações substanciais na disciplina da denunciação da lide, mas certamente fez importantes escolhas em relação a algumas polêmicas surgidas na doutrina e na jurisprudência sobre a vigência do Código de Processo Civil de 1973. A denunciação da lide,
é tradicionalmente estudada como uma das espécies de intervenção de terceiros prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Diz a professora Lia, é intervenção provocada, ou seja, forçada, não voluntária, porque a iniciativa de ingresso no processo não parte do terceiro e há uma ampliação subjetiva e objetiva do processo por meio da introdução de uma demanda incidente, movida pelo denunciante ao denunciado, vinculando o chamado direito de regresso. Continua a professora Lia. Anota-se, contudo, que só é possível falar em verdadeira intervenção de terceiro quando promovida pelo réu, diz a professora Lia. A denunciação da lide, de iniciativa do autor, nada mais é do que uma formação originária do chamado litisconsórcio eventual, que o processo ainda está se formando. Então nós teríamos ali, quando a denunciação for promovida pelo autor, teríamos, na verdade, uma pluralidade de partes chamada de pluralidade eventual, ou seja, litisconsórcio eventual, pois o direito em face do denunciado só pode existir se o denunciante for vencido na demanda principal. Como quer que seja, a denunciação da lide depende sempre da iniciativa de uma das partes. Não havendo denunciação da lide, o potencial denunciado poderá intervir voluntariamente como assistente simples, mas aí as consequências processuais desse ingresso serão absolutamente diversas. Volta aqui comigo, que interessantíssima a posição da professora Lia, professora da PUC de São Paulo. A professora Lia diz, olha, a denunciação da lide é uma espécie provocada, ela é forçada, diferente da assistência em que é voluntária. Agora, quando o autor promove a denunciação, nós teríamos, na verdade, um litisconsórcio eventual. Então, quando o autor promove a denunciação da lide, nós teríamos um verdadeiro litisconsórcio eventual originário no processo, né? Para ela, mais típico falar em eventual, litisconsórcio eventual que surge ali a partir da propositura da ação, né? Alguns professores colocam o litisconsórcio originário quando já vem a pluralidade de autores, todos assinando ali, representados pelos seus advogados. Quando há a chamada denunciação, maior parte da doutrina, e a professora Lia com razão, chama de litisconsórcio eventual, que vai se formar ali a partir da propositura da petição inicial. E a professora Lia, ela termina explicando esse tópico ali, esse conceito de denunciação, dizendo que não havendo a denunciação, aquele que poderia eventualmente ser o denunciado pode figurar no processo como assistente simples. Só que as consequências jurídicas da relação da denunciação da lide, nós vamos estudar isso agora, são consequências diversas daquelas que nós estudamos no bloco anterior. No bloco anterior nós vimos que tinha assistência simples e a litisconsorcial e que tinham efeitos jurídicos diversos, como, por exemplo, a eficácia preclusiva, a produção de prova. Nós estudamos no bloco anterior que o assistente simples não obsta à vontade do assistido. Aqui, na denunciação da lide, nós temos consequências jurídicas diversas, tá bom? Solta na tela, Latino. Um outro ponto aí muito importante, ainda sobre o cabimento no processo de conhecimento e também até mesmo no pedido de tutela provisória, nós temos que a denunciação da lide, ela tem, na verdade, uma natureza de demanda condenatória. Obrigação, né? Uma obrigação aí de ressarcir. A doutrina entende que se trata de instituto de aplicação exclusiva ao processo de conhecimento. A expressão processo de conhecimento não deve ser confundida com a expressão procedimento comum.
de modo que não se afasta a prioristicamente o cabimento da denunciação da lide em alguns procedimentos especiais, inclusive, por exemplo, no procedimento monitório, que é o procedimento da ação monitória, né? E ele não tem problema nenhum ser aplicado a denunciação da lide lá no procedimento monitório. Na vigência do Código de 73, havia dúvida sobre a possibilidade de trazer para o processo cautelar, em alguns casos, especialmente quando se tratasse de produção antecipada de prova, mediante uma espécie de assistência provocada, aquele que poderia figurar como denunciado no processo principal. Esse entendimento, ele na verdade, ele foi acolhido na jurisprudência. Eu até coloco aí na tua tela algumas jurisprudências sobre esse assunto para que nós possamos entender com exatidão a denunciação da lide. Veja a primeira jurisprudência do STJ. Diz a Corte Superior: é admissível a intervenção de terceiro em ação cautelar de produção antecipada de prova, na forma de assistência provocada, quando na verdade nós estudamos que a assistência ela é voluntária, pois visa garantir a efetividade do princípio do contraditório, de modo a assegurar a eficácia da prova produzida perante aquele que será denunciado à lide. Uma outra jurisprudência dizia que denunciação da lide é incabível. É incabível o referido instituto na ação cautelar. Então nós tínhamos divergência, e é isso que eu estou tentando te mostrar nesse momento, entre a própria jurisprudência e jurisprudência aí dos tribunais. É lógico que abaixo tem uma jurisprudência do TJ de São Paulo, acima uma jurisprudência do STJ. Agora, uma jurisprudência diversa do próprio TJ de São Paulo. Produção antecipada de prova, de cabimento, medida que não tem natureza litigiosa, intervenção de terceiro admitida. Ali, ó, uma outra jurisprudência aí. Então, o que que nós... Volta comigo aqui, Latino. E aí você que está... Quando eu fico lendo aqui, vou contar um segredo, Latino, para quem está assistindo. Às vezes eu dou uma sentadinha aqui quando eu estou lendo, né? E eu estou tentando, nesse top 10, fazer não só análise do quadro, mas dos slides, do material em PDF. Eu quero te cercar de todas as formas para que você possa compreender a matéria. Olha só que interessante. No código passado, e eu te mostrei aqui com base na jurisprudência, nós tínhamos divergência aí se era assistência provocada, se podia ou não podia denunciação da lide nos processos cautelares. Hoje é plenamente possível denunciação da lide até mesmo na ação probatória autônoma. Até porque ali não se discute mérito. E isso, a denunciação da lide, o denunciado ele tem interesse na produção de prova. Então não teria problema nenhum no novo Código de Processo Civil admitir a denunciação da lide nesses procedimentos especiais, inclusive na ação monitória, na ação de cobrança ali. Agora, eu não vou poder denunciação da lide no juizado, no mandado de segurança, aí porque o rito é incompatível e porque a própria lei veda a denunciação, lá na lei 9868, né, de 99, na lei da ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 7º também veda, né, qualquer forma de intervenção de terceiro. Eu só tenho lá, na ação direta de inconstitucionalidade, a possibilidade da participação do amigo escure. Mas eu não posso ter lá denunciação da lide. Solta na tela, Latino. A facultatividade e agora no novo CPC, não obrigatoriedade da denunciação da lide. O artigo 125, na verdade, ele corresponde ao artigo 70 do Código de 73 e prevê as hipóteses em que a denunciação da lide é admissível. Destaca-se aqui a palavra admissibilidade e não obrigatoriedade, como se cogitava diante da redação legal anterior. Mesmo na vigência do Código de 73, dúvida real só havia a respeito da obrigatoriedade ou não da denunciação da lide em casos de evicção, menos em razão do artigo 70 que previa sua obrigatoriedade nas hipóteses ali arroladas.
E mais, em razão da redação do artigo 456 do Código Civil. Ainda assim, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de não ser obrigatória a denunciação da lide, mesmo nos casos de evicção. Eu trouxe até uma jurisprudência aí para você. É porque, volta aqui comigo rapidinho, Latino, para eu bater esse papo aí com o pessoal. Eu gostei desse banquinho aqui, é do Arthur Damasceno. Você que não conhece o professor Arthur Damasceno, que é o professor de Constitucional. Eu já estou até... Podia até trazer um shopping de vez em quando aí, Latino, ou até um cafezinho. Pô, que não sai nada aqui. Eu tenho que gravar essas aulas, Latino. Senão eu vou para o trabalho, botar o paletó, que lá pelo menos sai um café. Mas brincadeiras à parte, o Damasceno, professor de Constitucional, nós já estamos convencendo ele, Latino, de gravar o top 10 também de CPC. Tá? E aí de Constitucional, né? De CPC sou eu. Ele vai gravar o top 10 de Constitucional e aí ele gosta desse banquinho. E no código passado, e eu quero que você saiba disso, a denunciação da lide, que estava prevista no artigo 70 do código passado, ela era obrigatória. No código novo, a denunciação será admitida. Ela é facultativa. É uma inteligência que se faz da interpretação do artigo 125 do novo CPC. E eu trouxe aqui para você algumas jurisprudências aí. Olha só na tua tela aparecendo. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito do evicto, nós já vamos estudar o que é essa evicção, a perda de um bem por uma decisão judicial, é no sentido de que o direito do evicto, aquele que perdeu o bem, de indenizar-se do pagamento indevido diante do anterior alienante, não se condiciona a denunciação da lide em ação de terceiro, ou seja, já não era obrigatório. Para não deixar qualquer dúvida, o CPC de 2015, além de utilizar a palavra admissível em lugar de obrigatório, revogou o artigo 456 do Código Civil. O artigo 1072 do CPC revogou o artigo 456 do Código Civil aí. Então agora não deixa mais dúvida. Volta comigo aqui, Latino. Quem é o evicto? O evicto é aquele que perde o bem por uma decisão judicial. Eu comprei o apartamento do Latino, só que o Latino estava discutindo ainda com o irmão dele se aquele apartamento que ele me vendeu era dele ou do irmão dele no inventário. E aí discutiu que o apartamento é do irmão do Latino. De repente eu recebo uma ordem de despejo na minha casa. Fala, aquela venda lá que você celebrou com o Latino é nula de plano de direito. O que eu vou fazer agora? Eu vou contra o Latino. Eu vou exercer o meu direito de evicção. Vou falar, pô, Latino, aquele apartamento que tu me vendeu, eu saí dele, perdi, ó. Me tiraram dele. E aí, se tinha essa discussão se a denunciação da lide ia ser ou não obrigatória. O que o novo CPC fez? No artigo 1072, inciso 2º, o novo CPC revoga expressamente a obrigatoriedade que era previsto lá, não só no CPC, mas no artigo 456 do Código Civil. E aí, solta na tela, Latino. E para o bem da clareza, o parágrafo 1º do artigo 125 prevê expressamente a possibilidade de a parte pleitear o seu direito regressivo em uma ação autônoma, sempre que por qualquer motivo não ocorrer a denunciação da lide. Volta aqui. São aquelas hipóteses aqui, ó, parágrafo 1º aí do artigo 125. Aqui a denunciação da lide prevista lá no artigo 125 do CPC. Aqui o parágrafo 1º, eu vou poder lá nos casos de evicção exercer a minha ação autônoma, sempre que ela não for promovida. Não tem problema nenhum aí. O exercício do direito se dê através de uma futura e eventual ação autônoma. Solta na tela, Latino. Se ela for indeferida, se a denunciação da lide, eu já falei isso, mas estou repetindo aqui, a professora de neurociência, ela diz que nós aprendemos muito com a repetição. Por isso eu deixo o slide na tua tela, vou no quadro, dou exemplo, aula de exercício. Sendo indeferida a denunciação da lide, será cabível agravo de instrumento. Mas o denunciante não precisa esgotar as vias recursais para poder se valer da ação autônoma. Deverá avaliar a conveniência de recorrer ou não. Inclusive, levando em consideração que o agravo, ele não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo automático.
pois o artigo 995, parágrafo único do CPC, diz que o relator poderia conceder e que o Superior Tribunal de Justiça entende que, mesmo nos casos em que a denunciação da lide é mal indeferida, o processo não deve ser anulado, porque isso viola uma das próprias finalidades, que é a economia processual. Então volta aqui comigo, Latino. Eu juntei uma jurisprudência para dar mais força ao entendimento do parágrafo 1º do artigo 125, para dar ainda mais musculatura a esse parágrafo. Eu juntei aí uma jurisprudência, tem muitos advogados também assistindo esse curso, e é importante para o pessoal que atua aí a jurisprudência. Pessoal também de nível superior que vai fazer a prova de promotor aí, ó, prova de procurador, juiz de direito. Importantíssima jurisprudência. 170.318 de São Paulo. O que o STJ disse? Olha, se houve a denunciação da lide, mas ela foi indeferida, cabe agravo de instrumento. Só que o recurso é um meio voluntário de impugnação de decisões judiciais. O denunciante pode não se valer do recurso, mas ele não perde o direito, porque ele vai poder exercer o direito numa ação o quê? Autônoma de regresso. E o STJ diz, mesmo nos casos em que ela é mal indeferida, o processo não deve ser anulado. Eu não vou, em segunda instância, anular um processo que indeferiu a denunciação da lide de forma sem fundamento qualquer, de forma incoerente, porque a denunciação da lide, ela visa prestigiar o princípio da economia processual. Se eu anular um processo, diz o STJ, porque a denunciação foi mal indeferida, eu estou violando a regra do jogo. A regra do jogo é a simplicidade, a regra do jogo é a celeridade, é a economia processual. E se ela foi mal indeferida, deixa, o denunciante vai se valer o quê? De uma ação autônoma. Então, se você tem que saber disso para a tua prova, vai ser cabível a ação autônoma em 3 hipóteses. Quando ela for indeferida, quando ela não for permitida, ou ainda, se ela não for promovida. Se ela não for promovida, porque ela é facultativa, então nessas 3 hipóteses, ela é indeferida, não é promovida, ou não for permitida, porque a lei do juizado lá, por exemplo, não autoriza. Outra lei que não autoriza, artigo 7º aqui, ó, da lei 9868 de 99, também não autoriza, que é a lei da ADI, o artigo 7º da lei 9868 de 99. Então cabe agravo de instrumento, cabe. Se o juiz indefere a denunciação da lide, cabe agravo de instrumento. Agora, o agravo de instrumento, você vai aprender comigo na aula de recursos, ele não tem efeito suspensivo, até porque qual é a regra do jogo? Vamos aprendendo a regra do jogo para jogar o jogo. A regra do jogo é, somente a apelação tem efeito suspensivo, artigo 1012. Na aula de recursos você vai ver isso. Agora, o parágrafo único do artigo 995 diz que nas hipóteses em que os recursos não têm efeito suspensivo, o relator pode conceder, se tiver um dano grave, uma irreparabilidade do dano, ou agora no novo CPC, a probabilidade de provimento do recurso. Mas calma, não precisa anotar isso, porque isso é para aula de recursos. Agora eu quero que você aprenda tudo sobre denunciação da lide. Ela é forçada. Pode o autor ou pode o réu. Se for o autor, litisconsórcio eventual. Cabimento, evicção, lei ou contrato. Cabe ação autônoma se ela é indeferida, não for promovida, não for permitida. É admitida sucessão, denunciação sucessiva? Sim, somente uma. Uma denunciação sucessiva. Solta na tela, Latino. Vamos gabaritar a CPC. Então nós temos aí acerca da admissibilidade da denunciação da lide, que apesar do caput do artigo 125 ter menos incisos em comparação ao caput do artigo do Código revogado, as hipóteses em que é admissível a denunciação da lide, em um ou em outro diploma, são rigorosamente as mesmas. Aqui não tivemos novidade. A redução de 3 para 2 incisos deveu-se a necessária adequação de técnica legislativa, pois no Código revogado,
O inciso 2º estava claramente contido no inciso 3º. E se assim não fosse interpretado, tratar-se-ia de hipótese de nomeação autoria e de não de denunciação. Agora, a nomeação autoria está contemplada nos artigos 338 e 339. Nós vamos estudar na aula de resposta do réu, o artigo 338 e o 339. Assim, a denunciação da lide já era e ainda é admissível em 2 hipóteses: evicção e direito regressivo. Volta aqui comigo. É muito importante organizar aqui esse cabimento em evicção e direito regressivo. Direito regressivo. Então, o que a doutrina faz? Pega aqui que é o direito de regresso, direito de evicção, que na verdade é uma garantia, né? E o direito regressivo. Então a doutrina coloca em 2 hipóteses: direito de evicção, de exercer, né, a indenização resultante da evicção, e o direito regressivo. O direito regressivo é a hipótese quando a lei prevê ou quando o contrato prevê. Solta na tela, Latino. Tá aí, ó. Assim, a denunciação da lide já era e ainda é admissível em 2 hipóteses: evicção, que está lá no artigo 447 do Código Civil. Vamos abrir aqui, já que eu tenho internet aqui. Olha só, eu gosto assim, aula online, olha como é que fica aqui, ó. Vamos lá no Código Civil, no artigo 447, rapidinho. E aqui eu vou te mostrando como estudar online. Esse é o importante do online. Olha o 447, você bota o Ctrl F, vai lá rapidinho. Olha lá, o tópico da evicção, você que estuda direito civil aí também para suas provas. Hoje também muitas provas de nível médio cobrando direito civil. Olha o que diz aí o artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Então a evicção é um direito consagrado pela própria lei. As partes até podem excluir a responsabilidade por evicção, diz o artigo 448, mas tem que estar expresso no contrato. Tem que estar expresso no contrato, porque a evicção é uma garantia legal aí, conferida pela lei. E segunda hipótese aí, tá aqui, ó. Quando eu mexo com a setinha aqui, aparece também para quem está em casa, Latino? Por exemplo, nesse momento estou mexendo aqui com a setinha, aparece? Está aqui, ó, segunda hipótese aqui, ó, direito regressivo, previsto em lei ou no contrato. Em relação ao inciso 1º, a lei deixa claro que a denunciação da lide deve ser feita ao alienante imediato, o que significa a inadmissibilidade da chamada denunciação per salto. Ou seja, não é possível que o autor ou o réu denuncie a lide a outros alienantes na cadeia produtiva. Volta aqui comigo, Latino. Se foi você que me vendeu o apartamento, Latino, e eu perdi esse apartamento por uma decisão judicial, seja porque era do teu irmão, seja porque tu perdeu esse apartamento para tua mulher, eu denuncio a lide você, que é o alienante imediato. Agora, se você comprou de X, que X comprou de Y, que Y comprou de Z, eu não posso fazer a per salto lá prazer. Eu só posso fazer a denunciação da lide para o alienante imediato, que foi o Latino. Solta na tela, Latino. No Código de 1973, cogitava-se da possibilidade de até existir a chamada denunciação per salto, porque o artigo 70, ele referia-se apenas a alienante, e não a alienante imediato. E o artigo 456 do Código Civil previa a denunciação ao alienante imediato, ou a qualquer dos anteriores. A expressa referência ao alienante imediato também afasta a possibilidade de uma denunciação coletiva, em face de todos os alienantes anteriormente da cadeia. Então, volta aqui no Código de Processo Civil, deixa na tela aí, Latino. Olha só que interessante
esse artigo 125 aqui do Código de Processo Civil. Está aqui, ó. Ao alienante imediato. Você não vai escorregar na prova, né? Ao alienante imediato. Não se admite, anota aí no teu caderno, não se admite a denunciação per salto. É ao alienante imediato. Volta comigo na tela aqui, Latino. Não pode ter a denunciação per salto. Tampouco não pode denunciação coletiva. Se foi você que me vendeu esse imóvel e eu perdi esse imóvel por uma decisão judicial, eu vou exercer o meu direito de evicção. Você vai ter que me indenizar. Eu perdi o imóvel. Isso que é evicção. Está lá no Código Civil. Então, no novo CPC, ele acabou com a expressão, porque no Código Revogado era ao alienante e aos anteriores. Meu amigo, no novo CPC você não vai errar na prova. É o ao alienante imediato. A denunciação da lide pode ser feita ao alienante imediato. Aqui no caso de evicção, alienante imediato. Anota em algum lugar aí. Acha um espaço no teu caderno, assim como eu achei no quadro. Solta na tela o slide, Latino. Já em relação ao inciso 2º, o CPC de 2015 deixou de se posicionar sobre a talvez mais relevante polêmica sobre a denunciação da lide verificada na vigência do Código de 73. É necessário saber se a denunciação da lide é ou não admissível quando houver inserção de questões novas que ampliem o objeto do processo. São conhecidas na doutrina as chamadas tese ampliativa e restritiva, sendo majoritária a primeira, a tese ampliativa. E aí eu trouxe até a jurisprudência mais recente do STJ, que tem prevalecido a chamada tese restritiva. Olha só o que diz o STJ. Afigura-se inviável a denunciação da lide, fundada no artigo 70 do Código Revogado, nos casos em que o alegado direito de regresso exige o reconhecimento de fundamento novo, não constante da lide. Nos termos do artigo 70 do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o litis denunciado esteja obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar a parte vencida, em ação regressiva, sendo vedado, ademais, introduzir-se fundamento novo no feito. Volta aqui comigo. A denunciação da lide não é uma antecipação de uma ação de regresso? Em alguns casos aqui, caso de lei ou contrato, eu não posso, nessa ação regressiva, trazer um fato novo. Falar aí, você vai responder por isso e aquilo outro, que não foi discutido lá. Não posso. Porque o artigo 503 do Código de Processo Civil, ele trata lá dos limites objetivos da coisa julgada. Eu só posso trazer para a ação de denunciação ação autônoma, né? Ação autônoma de regresso, ou na própria denunciação da lide, não é errado falar em ação de denunciação da lide, porque a denunciação da lide é uma antecipação de uma ação regressiva. Então não teria erro ali nessa expressão. Eu só posso trazer o que foi discutido no processo principal. A doutrina e a jurisprudência utilizam a tese restritiva. Eu não posso atribuir fato novo nem na ação autônoma, tampouco na denunciação da lide. No próximo bloco, nós vamos continuar esse tema. Vamos tratar aí no próximo bloco ainda sobre a denunciação da lide. Eu espero você no próximo bloco.